Bom, boa tarde, pessoal. Vamos começar. 5 minutos de tolerância. Queria aqui agradecer a participação de todos aqui, em particular do Paulo Teixeira. O Paulo é superintendente da Abiplast, a Associação Brasileira da Indústria, né, de plástico, a entidade que representa o setor no país. E marcamos esse bate-papo hoje em razão do decreto, da minuta, da proposta de decreto, que está em consulta pública, colocada em consulta pública pelo governo federal, pelo Ministério do Meio Ambiente, para fins de regulamentação do sistema de logística reversa de embalagens de plástico. Antes de começar aqui, eu queria só passar a palavra para o Paulo, para desejar as boas-vindas aqui também ao pessoal, e aí nós já começamos imediatamente. Paulo, está contigo aí. Obrigado, boa tarde a todos. Estou vendo que tem vários amigos aí, pessoal muito generoso, né? E o Fabrício também traz muito público. Eu agradeço, Fabrício, pelo teu convite. Sempre importante a gente ter um debate aberto, com participação, com gente qualificada e que tem um olhar muito cirúrgico na questão. Bom trabalho a nós, vamos para frente. Obrigado mesmo. É isso aí. Então, obrigado a você, Paulo. O intuito aqui é o seguinte, pessoal, nós vamos fazer uma contextualização, um pouco do como chegamos até o decreto, o que está no decreto, trazendo uma contextualização do tema. O Paulo depois trará também o seu olhar quanto ao decreto, e a gente vai deixar aqui aberto também para eventuais considerações, fiquem à vontade para trazê-las, para compartilhar. Na verdade, esse é um exercício aqui de democracia, de contribuição, de participação. O processo de participação, eu vou, inclusive, reiterar ao final o link para que participem, contribuam. É um processo construtivo de aperfeiçoamento, né, dos dispositivos que regulamentam a logística reversa no Brasil. Então, aqui é mais um propósito de instigá-los, né, instigá-las a participar desse processo. Naturalmente, tem várias frentes de trabalho, frentes por empresas, sociedade civil, poder público, as empresas, as entidades setoriais, as entidades gestoras, mas, sem dúvida alguma, que a pluralidade do pessoal que nos acompanha aqui nesse encontro, sem dúvida alguma, é muito bem-vindo e certamente ajuda ao aperfeiçoamento. A proposta de consulta é exatamente para isso, para receber contribuições, seja num aspecto propositivo, seja num aspecto crítico, ou seja mesmo num aspecto de elogio, né, ao que está sendo submetido à consulta. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de colocar uma apresentação para orientar aqui o nosso diálogo. Vou fazer aqui uma apresentação que deve levar uns 25 minutos, 30, espero no máximo, para a gente prestigiar aqui, depois passar para o Paulo, e fiquem à vontade para fazer as considerações, os comentários, diretamente aqui no chat. Tá? Apenas para confirmar, tá ok? A apresentação está ok? Então, vamos embora. De novo, Paulo, muito obrigado pela sua participação. É um privilégio ter aqui a Abiplast tratando exatamente do sistema de logística reversa de embalagens plásticas. Então, agradeço a Abiplast. Rapidamente me apresentando, meu nome é Fabrício Soler, sou advogado e atuo fundamentalmente com meio ambiente e resíduos, sou consultor da ONU para o Desenvolvimento Industrial aqui no Brasil e também da Confederação Nacional da Indústria para Estudos em Resíduos. Coordeno hoje um MBA executivo da Trevisan Escola de Negócios, um MBA em ESG, o pioneiro, estamos indo aí para a 9ª turma. Tenho envolvimento com a academia, sou doutorando, tenho mestrado, especializações, etc. Sou membro de conselhos e comitês de sustentabilidade ESG, que muito me honra, que tem permitido aprender aqui diariamente nos aspectos onde eu não tenho tanta afinidade, em particular nas questões sociais e nas questões de governança. Então, o intuito aqui é a gente entrar direto, aqui é um pouco da minha produção, na expectativa de ajudar o debate, fomentar o debate, especificamente sobre resíduos sólidos, em particular logística reversa no Brasil. Então, nós vamos começar aqui acabei de comentar, aqui é um pouco da produção,
e vamos entrar especificamente na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, estamos tratando aqui, o objeto é a Lei Federal 12.305 de 2010. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz um conceito, um instrumento que é o da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Responsabilidade essa que significa o que importa num conjunto de atribuições de todos esses agentes que estão aqui, os municípios como titulares do serviço público de limpeza, os consumidores, os comerciantes, distribuidores, importadores e fabricantes, ou no caso aqui o setor empresarial. Então, a responsabilidade compartilhada importa em atribuições de cada um desses agentes para minimizar o impacto do produto e do resíduo, por consequência, no meio ambiente. E aí, cada agente desse tem uma responsabilidade, ou tem uma obrigação nos termos da Lei 12.305 de 2010. Por exemplo, o município, o titular do Serviço de Limpeza Urbana, que tem a obrigação de implementar sistema de logística reversa, estruturar o sistema de compostagem. Os consumidores, no âmbito da logística reversa, de efetuar a devolução após o uso do produto. Quais produtos? Pilhas e baterias, lâmpadas, aqui os produtos comercializados em embalagens. E, no caso em particular, o setor empresarial, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Aqui eu queria fazer um parênteses, olhando particularmente para as atribuições do setor privado empresarial. Nós temos, no âmbito da responsabilidade compartilhada, a primeira atribuição do setor privado empresarial, investir na melhoria dos produtos, para que eles sejam aptos a reaproveitamento, reutilização e gere a menor quantidade possível de resíduos. Essa é a primeira atribuição do setor privado empresarial no âmbito da responsabilidade... Desculpa. No âmbito da responsabilidade compartilhada. A outra é informar sobre como evitar a geração de resíduo, reciclar, reaproveitar os materiais. E a terceira é implementar o sistema de logística reversa, que naturalmente é o foco do nosso encontro. Dentro da responsabilidade compartilhada, um artigo que pouco se aborda é o artigo 32 da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse artigo 32 prevê, dentro do conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, que as embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. Tá? Essa é uma previsão do artigo 32 e que prevê no parágrafo 2º o seguinte: o regulamento disporá os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação desse dispositivo. Ou seja, não seja viável a utilização de materiais ou de embalagens que sejam aptas à reutilização, de embalagens que não sejam aptas à reciclagem. Então, esse artigo 32, até o momento, ele não foi objeto de regulamentação no Brasil. Tá? Para deixar isso bem claro, que até o momento, para fins de logística reversa, a gente tem regulamentação, mas para fins da regulação da embalagem, em particular, dentro desse contexto, não temos. Temos, sim, regulações de ordem sanitária, já muito conhecidas, especialmente para fins de alimentos, né, onde já tem uma regulação de longa data, trabalhada pela Anvisa, e que ali, em questões de ordem sanitárias. Mas aqui nós estamos tratando no bojo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que no seu artigo 32 tem um dispositivo vocacionado, direcionado, que trata especificamente das embalagens. Lembrando que depois do 32 nós temos o artigo 33, que trata da obrigação de implementar logística reversa. E eu sempre faço questão de frisar obrigações de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E essa obrigação, a lei prevê a possibilidade de estender a logística reversa, já conhecida para pneus, pilhas e baterias, embalagens de agroquímicos, óleo lubrificante, entre outros produtos. A lei prevê a possibilidade de estender o sistema de logística reversa a outros produtos e embalagens. No entanto, o parágrafo 2º do artigo 33 prevê que a definição dessas embalagens
considerará a viabilidade técnica e econômica. Então, eu estou frisando sempre o ponto da viabilidade técnica e econômica, porque aqui não se trata de achismo, aqui se trata de demonstração, aqui se trata de base de dados, nós estamos partindo do que é viável técnica e economicamente com base em dados operacionais, de mercado, dados logísticos, de infraestrutura, para demonstrar a viabilidade, ou, no caso, a inviabilidade técnica e econômica da logística reversa. Aliás, foi com base nessa viabilidade técnica e econômica que o país regulamentou em 2015, o setor empresarial firmou com o Ministério do Meio Ambiente, com a União, na verdade, o Acordo Setorial para a Logística Reversa de Embalagens. Especificamente, a logística reversa, apenas para deixar claro, ela importa fundamentalmente em duas obrigações, que é a obrigação de viabilizar o retorno, né? E aí o retorno pode ser coleta, devolução, entrega, recebimento, e a outra obrigação no âmbito da logística reversa é a destinação final ambientalmente adequada, que no caso aqui é fundamentalmente a reciclagem. Lembrando, atribuição do setor privado empresarial, o retorno e a destinação final. Lembrando que o retorno começa com o descarte, a entrega por parte dos consumidores. E o detalhamento da logística reversa, quantos pontos de entrega, qual a meta, quem faz o quê, a atribuição dos comerciantes, distribuidores, dos consumidores, fabricantes e etc., constam de decretos, no caso, decretos do presidente da República, decretos federais, de acordos setoriais ou termos de compromisso. Tá? Então, é importante a gente ter clareza, né, aqui, dentro desse contexto, quais são os instrumentos que regulamentam a logística reversa em território nacional. Decreto, acordo setorial e termo de compromisso. E agora estamos falando de uma minuta de decreto, de uma proposta de decreto que está em consulta pública. E aqui eu queria compartilhar com vocês o seguinte: quando o procedimento de logística reversa é por meio de decreto, nós temos o seguinte: qual que é o procedimento? Primeiro, o Ministério do Meio Ambiente elabora a proposta. O Ministério do Meio Ambiente coloca em consulta pública pelo prazo de 30 dias, que é exatamente onde estamos. Até o dia 4 de novembro, temos 30 dias de consulta pública. Temos, na sequência, após o encerramento da consulta pública, mais 30 dias para os órgãos federais competentes, com competências relacionadas à matéria, também se manifestar. Por exemplo, pode ter o Ministério, né, por exemplo, pode ter a Anvisa, a depender do tema, no caso aqui, embalagens, pode ter o Ministério da Economia. Então, após a consulta pública, o Ministério do Meio Ambiente encaminha também a proposta, a minuta do decreto para análise, exame, oitiva de órgãos federais com competência na matéria. Por exemplo, a própria Anvisa, né, em razão das questões sanitárias de regulação. Depois disso, o Ministério do Meio Ambiente consolida todas as manifestações, todas as contribuições recebidas no âmbito da consulta pública, a oitiva dos órgãos federais, nesse prazo de 30 dias, subsequente à consulta pública, e o Ministério do Meio Ambiente pode ajustar a proposta, encaminhar o decreto para assinatura do presidente da República, ou determinar o arquivamento na hipótese de concluir pela inviabilidade da proposta. Tá? Então, nós estamos exatamente na fase de consulta pública 30 dias. Após a consulta, órgãos federais serão ouvidos. Depois disso, o Ministério do Meio Ambiente consolida. Se entender que tem uma proposta harmoniosa ou adequada, submete e encaminha ao presidente da República. Se entender que não, que ela é inviável, determina o arquivamento da proposta. Chama atenção para o prazo, que neste prazo de consulta pública, de acordo com o Decreto Federal 10.936, que é o decreto que regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, decreto publicado em janeiro deste ano, o decreto prevê o seguinte: no prazo de realização de consulta pública, da consulta pública, fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes deverão apresentar um estudo de viabilidade técnica e econômica da logística reversa, de forma a contribuir para o aprimoramento da proposta. Então, significa que até o dia 4 de novembro, naturalmente é um período curto, sabemos disso, o setor empresarial, obrigado a implementar a logística reversa, deve apresentar um estudo de viabilidade técnica e econômica, inclusive, como a gente viu na própria lei, que prevê que a logística ela pode ser estendida de acordo com a viabilidade técnica e econômica. E agora é o momento, é a oportunidade do setor privado empresarial submeter, apresentar a sua proposta, o seu estudo, apontando eventuais inviabilidades técnicas e econômicas do que está sendo submetido à consulta pública. Observação: o estudo não vincula naturalmente a decisão do Ministério do Meio Ambiente, tampouco a ausência de envio, mas, sem dúvida alguma, será levado em consideração, será analisado, mas ele não é naturalmente vinculante. Tá? Então, este é um contexto da regulação para chegarmos no decreto. Mas, antes de chegar no decreto em consulta pública, gostaria de lembrar que nós temos as embalagens regulamentadas no Brasil, a logística reversa de embalagens regulamentada no Brasil desde 2015, por intermédio do acordo setorial, que regulamenta as embalagens em geral. Dentro do acordo setorial, nós temos embalagens plásticas, metálica, de vidro, papel, papelão, entre outros. Tá? 2015, meta 22%. 2018, temos um termo de compromisso regulamentando as embalagens de aço, meta 28%. Em 2020, foi firmado um termo de compromisso para a logística reversa das latas de alumínio para bebidas, cuja meta hoje gira em torno de 95%, o índice de reciclagem. Em 2021, foi colocado em consulta pública o decreto para a logística reversa de embalagens de vidro. E aqui eu lembro que, naquela oportunidade, a meta prevista para 2024 era de 43,75%. Depois de 2021, tivemos em 2022 o Decreto Federal 10.936, que reforça a obrigação do setor privado empresarial de implementar a logística reversa, fundamentalmente para os não signatários do acordo setorial e dos termos de compromisso. Tivemos em 2022 o decreto do Recicla Mais, que depois eu comento aqui rapidamente, e, finalmente, agora em 2022, consulta pública, lembrando que o de vidro não foi publicado, ele foi colocado em consulta pública, a exemplo do que está ocorrendo agora com o de plástico. E a meta do de plástico, em resumo aqui, é 30% em 2024, 30% esse previsto no Plano Nacional de Resíduos, no Planares, publicado em abril deste ano, decreto 11.043, e temos uma meta nova, que é a meta de conteúdo reciclado que está sendo proposto, que é uma meta de 22%, que a gente vai ver logo mais à frente. Então, isso é para trazer um pouco do panorama, para a gente entender por que chegamos aqui, na minuta do decreto, que ora está em consulta pública. Esse decreto, e vejam só o que está aqui em azul, de forma em negrito, este decreto regulamenta o parágrafo 2º do artigo 32, que é aquele que eu comentei com vocês das embalagens que constam da Política Nacional de Resíduos, que não foi regulamentado. E o parágrafo 1º do artigo 33, que prevê a possibilidade de estender a logística reversa para outros produtos e embalagens, também tendo por pressuposto, naturalmente, a viabilidade técnica e econômica. Então, o decreto, por sua vez, propõe regulamentar o sistema de logística reversa das embalagens de plástico. Quais embalagens? Aqui nós temos sistema de logística reversa de embalagens de plástico colocadas no mercado interno mediante o retorno das embalagens após o consumidor. Aqui o conceito de embalagem de plástico: recipiente plástico destinado à contenção, conservação, manuseio, proteção e transporte do produto nele acondicionado. E um primeiro parêntese com relação ao objeto. O objeto hoje da logística reversa de embalagens, de acordo, nos termos do acordo setorial, são as embalagens que compõem a fração seca
do resíduo sólido urbano. Resumindo, então a gente olha em casa, nós temos o resíduo doméstico, nós temos, né, a lixeira da fração seca e temos o orgânico e o rejeito. Na lixeira da fração seca tem embalagens. Aquelas são as embalagens objeto de logística reversa nos termos do acordo setorial. Salvo o melhor juízo, no meu entendimento, o decreto ele amplia esse escopo das embalagens, sendo aplicado para toda e qualquer embalagem plástica, independentemente da origem. Tá? Igual eu comentei, que no caso do meu origem doméstica, então aqui trataria da logística reversa das embalagens de plástico em geral. Outro ponto importante a trazer, que usualmente o sistema ele é estruturado para compreender as embalagens primárias e secundárias, que são aqui que nós, né, temos contato, nós, usuários, consumidores, temos contato com as embalagens. E isso está reforçado pelo decreto do Recicla Mais, o decreto 11.044. No entanto, o decreto aqui, a proposta de decreto, ele não entra nessa especificação, levando a entender que a logística reversa inclui todas as embalagens primárias, secundárias e terciárias, e não as primárias e secundárias que estariam aí em contato direto com os consumidores. Tá? Essa é apenas, naturalmente, um primeiro olhar que fica, sem dúvida alguma, sujeito, né, a análises e a contribuições de todos. Alguns conceitos que o decreto traz. A maioria desses, que eu vou comentar aqui agora, já constam do decreto 11.044, que é o decreto do Recicla Mais. Então, eu queria primeiro explicar o seguinte: entidade gestora. O conceito de entidade gestora, trazido pelo decreto de embalagens de plástico, é o mesmo conceito do Recicla Mais, que é uma entidade, é uma pessoa jurídica formada por entidades representativas. Eu vou dar um exemplo. Imagina que aqui nós vamos criar uma associação, uma entidade gestora, a entidade gestora, né, das embalagens em geral, e ela será formada pela Associação Brasileira de Alimentos, Associação Brasileira de Bebidas, Associação Brasileira de Cosméticos. Criamos uma pessoa jurídica para implementar a logística reversa. Isso é entidade gestora. Né? Nós temos, no caso do certificado de crédito de reciclagem em particular, o Instituto Rever. É um exemplo de entidade gestora de embalagens em geral. Tá? A entidade representativa, por sua vez, é aquela entidade que representa o setor econômico. Temos aqui hoje o privilégio de ter o Paulo, que é o superintendente da Biplast. A Biplast é a Associação Brasileira da Indústria de Plástico e é uma entidade representativa. Então, isso é para distinguir a entidade gestora da entidade representativa. O decreto prevê o GAP, que é um instrumento de governança da logística reversa. O GAP, ele já temos alguns em operação, eu assessoro hoje já 3 GAPs, que é nada mais um grupo formado por entidades representativas e entidades gestoras, quando existe, que acompanha a implementação da logística reversa. Esse grupo, inclusive, por exemplo, no caso de medicamentos, é um grupo formado por 17 entidades representativas. E a logística reversa, o reporte da logística reversa, né, da operação da logística, é feito ao GAP até o dia 1º de março do ano subsequente. Então, vamos imaginar o seguinte: a logística reversa de embalagens plásticas será implementada de 1º de janeiro a 31 de dezembro. No ano seguinte, a entidade gestora ela forma o seu relatório e encaminha até 1º de março para o GAP, Grupo de Acompanhamento de Performance. E o GAP, por sua vez, encaminha até o dia 31 de março ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o GAP é o mecanismo, na minha opinião, de governança da logística reversa. Lógico, junto com a entidade gestora e a entidade representativa. O modelo coletivo, e aí você tem modelo coletivo de logística reversa ou modelo individual que é implementado pela empresa. Usualmente, o modelo coletivo é o modelo que se mostra mundialmente um modelo mais aderente, que é o modelo em que as empresas, entidades se reúnem para cumprir a obrigação legal no caso da implementação da logística reversa. Então, hoje, por exemplo, nós temos modelo coletivo
pneu, modelo coletivo, lâmpadas, modelo coletivo, eletrônicos, modelo coletivo, na maioria na própria embalagem. Então, apenas aqui sendo detalhado o que é o modelo coletivo versus o modelo individual, porque a obrigação é das fabricantes, importadoras, distribuidoras e comerciantes. Por consequência, pode ter empresa que opte por modelo individual, ainda que não recomendável, mas também temos aqui o que é mais usual na logística reversa, que é o modelo coletivo. Um outro instrumento que essa minuta de decreto traz é o que nós chamamos de black box, que é um sistema de informação. Esse é um sistema de informação que algumas gestoras já dispõem na operacionalização da logística reversa, e aqui eu posso citar, por exemplo, o programa Dê a Mão para o Futuro, implementado pela Associação Brasileira da Indústria de Perfumaria e Cosméticos, a Associação Brasileira de Produtos de Limpeza e a Associação Brasileira de Pães, Massas e Bolos, a BIMAP, em que é um sistema que as informações são reportadas quanto ao produto, a quantidade de embalagens colocadas no mercado, e esse black box gera, aplicado os 22%, o volume de materiais que devem ser recuperados, encaminhados para reciclagem para fins de logística reversa. Aqui é para assegurar a proteção da informação de forma anonimizada. Então, já é uma ferramenta utilizada pelos sistemas, a maioria dos sistemas coletivos já adotam essa ferramenta do black box. E nós temos o papel do verificador independente, que é uma figura que foi criada também pelo decreto 11.044, que é uma pessoa jurídica independente, que verifica os resultados da logística reversa com base no exame das notas fiscais. Então, hoje, por exemplo, no país, um verificador independente que é referência é a Central de Custódia, que foi a pioneira dentro desse segmento, que verifica a consistência, os dados das notas fiscais, naturalmente com isenção e imparcialidade, não podendo atuar no mercado, não podendo prestar serviço, atuar no setor, no âmbito da operação de gestão e gerenciamento de resíduos, naturalmente, até para assegurar a independência da sua atividade. Além desses conceitos, queria trazer aqui compartilhar com vocês, que o decreto traz o conceito de fabricante de produto e o fabricante de plástico. O fabricante de produto, que é a marca, aquele que coloca no mercado o produto embalado, e o fabricante de plástico é aquele que produz a embalagem, ou precursor a partir de matéria-prima virgem ou de resina pós-consumo, reciclada. A resina, acho que isso é importante, porque ela conversa com a meta de conteúdo reciclado, a resina pós-consumo reciclável, ou conhecido por PCR, fabricada a partir de embalagens plásticas. Aqui, até tem particularmente uma impropriedade, porque está falando em embalagens plásticas pós-consumo, e, salvo o melhor juízo, embalagem plástica pós-consumo não tem conceituação na minuta do decreto, que deve ser embalagens plásticas descartáveis. O reciclador é quem fabrica a resina pós-consumo reciclada, e o conteúdo reciclado é o conteúdo que as empresas vão ter que colocar nas embalagens de material reciclado em relação ao total. Então, vamos imaginar que uma embalagem tem 1 quilo, o que está dispondo ali que 200 gramas será aproximadamente 220, pela meta que está sendo proposta, 21, 22% de conteúdo reciclado, que é um grande desafio dentro dessa proposta que é objeto hoje de consulta pública. Aqui, o decreto traz que, para implementar a logística reversa, o setor empresarial pode adotar um conjunto de medidas, soluções integradas, que vão desde os pontos de recebimento, fundamentalmente nos comerciantes, no varejo, pontos de consolidação, que é onde vai concentrar a carga vinda dos pontos de recebimento. Não sei se bem essa operação, por parte do setor de plástico, por isso a importância do Paulo aqui. Pontos de beneficiamento para a limpeza do material, porque a cadeia de plástico ela é longa, porque você tem a coleta, triagem, separação, cor, tipo, lavagem, e o Paulo é o craque nesse assunto, depois compartilha conosco. As unidades de triagem manual, fundamentalmente, são as cooperativas e as mecanizadas. As unidades de fabricação de resina pós-consumo,
a comercialização das embalagens e o certificado de crédito de reciclagem, o Recicla Mais. Então, essas são as formas de implementar a logística reversa em território nacional, no caso aqui, trazido pelo decreto em consulta pública. O decreto propõe um faseamento, fase 1 e fase 2, fase 1 com a publicação do decreto, fase 2, 6 meses depois. Fase 1, o setor empresarial tem que instituir o GAP, as empresas, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes aderirem à entidade gestora, instituir o mecanismo de financiamento da logística reversa. Então, hoje, por exemplo, né, em termos de mercado, infere-se que a tonelada recuperada é em torno de R$150, 200. Então, é mais ou menos ter isso institucionalizado. Né? Porque, lembrando, aqui o cuidado é que o setor empresarial, nós estamos muito trabalhando sempre com recuperação, né, reciclagem. Aqui tem um componente novo, que é uma meta de conteúdo reciclado, que isso, particularmente, as gestoras não têm gerência. Isso é um papel da empresa. E isso tem uma questão operacional, tem uma questão de engenharia, de produto, de design, que é algo que nós não temos regulado e está muito mais alinhado à economia circular propriamente dita. Além disso, os setores têm que elaborar os planos de comunicação e educação ambiental não formal, o manual de operação básico e o plano operativo, e estruturar em 120 dias um mecanismo de reporte. 180 dias, 6 meses. A partir da fase 2, começam as implantações dos pontos de recebimento e consolidação, formalização das parcerias com as cooperativas, destinação final ambientalmente adequada, reciclagem das embalagens recuperadas, execução do plano de comunicação e monitoramento e avaliação da logística reversa de embalagens. Tá? Dando sequência, aqui eu vou passar rapidamente, mas eu separei apenas atribuições de fabricantes e importadores de produtos embalados, comercializados em embalagens de plástico, e fabricantes e importadores de plástico. Tá? Nós temos fundamentalmente aqui 2 lâminas que vão trazer atribuições dos fabricantes e importadores dos produtos embalados. Orientar os consumidores, estimular aqui a inserção produtiva, trabalhando com as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Algo novo que está aqui é a questão do transporte das embalagens entre os pontos de recebimento e consolidação, o que até então não havia previsão. Manter e instalar os pontos de consolidação, transportar as embalagens do ponto de consolidação até a indústria fabricante de resina, dar destinação final atendendo às metas de reciclagem e participar dos planos de comunicação. Esse é o do usuário da embalagem, é da marca, do produto embalado. E do fabricante de plásticos, aqui de embalagens, muitas daquelas atribuições são repetidas, mas aqui eu dou destaque para o transporte, né, que seria um custo da indústria de plástico fazer o transporte dessas embalagens quando estiverem até 100 quilômetros das suas unidades, reciclar as embalagens por meio das indústrias de resina pós-consumo e, por intermédio das entidades representativas, a exemplo do que está aqui hoje a Biplast, prestar apoio técnico envolvendo aspectos operacionais de manuseio e logística de embalagens aos demais agentes da cadeia, desenvolver iniciativas de reciclagem em ciclos produtivos alternativos, quando o retorno não for técnica e economicamente viável, então é aquela embalagem que não tem reciclagem, por exemplo, e manter atualizadas as informações acerca do volume colocado no mercado. Isso é apenas uma síntese, pessoal, para a gente poder aqui, em benefício do tempo. Metas. Veja, a gente sempre adotou para fins de metas, hoje vou pegar a meta do acordo setorial, que é 22% Brasil. E essa meta é estratificada por estado, adotando a metodologia CONFAS, que é algo que foi desenvolvido pelo programa, no caso aqui, do Dê a Mão para o Futuro, que foi internalizado por uma deliberação da CETESB e aplicado nos demais estados, que é uma metodologia que proporcionaliza os 22% em cada um dos estados, olhando a contribuição de cada um no âmbito do ICMS CONFAS. Aqui, a meta de reciclagem está calculada diferente. Primeiro, não é um número geral, o Brasil, o geral é 27%,
mas tem metas por região. Então, vou pegar aqui 2024, que acho que é uma referência importante, porque conversa com os 30% que estão no Plano Nacional de Resíduos. Nós temos 3% na região norte, dos 30%, então, se eu sou uma empresa que coloco 100%, 100 toneladas de embalagem no mercado, tem que recuperar 30 toneladas. Dessas 30, 3 vêm do norte, 5 do nordeste, 5 do centro-oeste, 12 do sudeste e 6 do sul. Aqui nós vamos ter, naturalmente, o desafio da regulação pelos estados. Os estados estão regulamentando, estão disciplinando a logística reversa, e não obstante essa meta regional, que tem uma inspiração, inclusive, na logística reversa de óleo lubrificante, que é assim, que são metas regionais, nós temos o desafio de fazer essa proporcionalização por estado, estando certo que esse tema será objeto de regulamentação, como já é por inúmeros estados. Já temos São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Piauí, e temos ainda, né, outros estados no gatilho, como Minas Gerais, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, entre outros. Então, aqui, apontando, sinalizando o seguinte, hoje é 22, em 2024 é 30. O que eu quero chamar a atenção? Veja, nós temos aí, pessoal, aproximadamente um acréscimo de quase 30%, aproximadamente, em apenas 18 meses. Nem 18, né? Vamos pegar 12, 14 meses. Então, o setor privado empresarial tem que se preparar. Mas, Fabrício, se não publicar o decreto, os 30, pessoal, já consta do Planares. Esse Planares é o decreto 11.043, já está institucionalizado o 30. Então, aqui é a questão que é 30 para plástico. E a gente, no setor, discute, né, um mix de material. Então, é um ponto importante para estar no radar de vocês. Meta de índice de reciclagem. Além do índice de reciclagem, tem o conteúdo reciclado. Imaginando que eu tenho, de novo, que eu coloque no mercado 100 toneladas, né, de embalagens, dessas 100 toneladas, eu vou ter aqui, né, 21 de 100 que será de conteúdo reciclado, que é a resina pós-consumo. Então, essa é uma inovação, é uma regulamentação proposta de forma inovadora, de trazer duas metas, metas de reciclagem e meta de índice de conteúdo reciclado. E vejam o artigo 58. As metas serão consideradas quando forem atendidas cumulativamente meta de índice de reciclagem e meta de índice de conteúdo reciclado. E aqui nós temos o desafio, porque operacionalmente o índice de reciclagem é algo já que o setor já tem trabalhado, o índice de recuperação, na verdade, com lastro na captação dos materiais, e já reportado por intermédio de entidades gestoras, né, como temos algumas aqui em território nacional. Agora, índice de conteúdo reciclado, isso é uma decisão da empresa, né? A viabilidade técnica, econômica, operacional, o produto, a disponibilização desse material para tanto. Então, são pontos de reflexão. Outra meta geográfica, que aqui, lembrando que o ponto de consolidação é a atribuição da indústria, implantar um ponto de consolidação em todas as unidades da federação logo na primeira fase, e os pontos de recebimento, que são, por exemplo, os PEVs, o decreto está prevendo um PEV, ou um ponto de recebimento, para cada 10 mil habitantes em municípios com mais de 10 mil habitantes. Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar um exemplo. Município de 100 mil habitantes. Esse município de 100 mil habitantes deverá ter 10 pontos de recebimento de embalagens a compor o sistema de logística reversa. Naturalmente, essa é uma atribuição dos comerciantes, do varejista e dos distribuidores. Então, esse é um ponto importante, porque é uma cobertura. Queria lembrar que o Brasil tem 5.570 municípios. E sempre fiz a defesa da implementação da logística reversa de forma gradual e progressiva. Então, o pressuposto seria a partir do seguinte: o que tem hoje? Quantos pontos? Onde estão em operação? Como estão organizados? Como que ele pode ser gradual? Lembrando que a meta aqui, ó, fase 2, a fase 2
vai até o final aqui, voltando até 2032. Temos aproximadamente aí 10 anos, um pouco menos. E alguns pontos aqui caminhando para a conclusão. O descumprimento ao decreto sujeita à aplicação de sanções, e aí nós temos a lei de crimes ambientais e o decreto de infrações ambientais, decreto que prevê multa aí de até 50 milhões pela inobservância da logística reversa, e esse talvez seja um ponto de maior preocupação, que é, na verdade, o seguinte: tem muita empresa fazendo e tem muita empresa não fazendo. E hoje o importante é como é que a gente traz, como é que a União pode ajudar a mobilizar para que tenhamos mais empresas fazendo, cumprindo com a logística reversa, estruturando pontos, trabalhando com cooperativas, trabalhando com a reciclagem, isso em âmbito nacional. Queria chamar a atenção que o decreto revoga o acordo setorial para a questão do plástico. Então, com a publicação, eventual publicação do decreto, para fins do plástico, ele passa a ter um regulamento específico. E, na minha opinião, aqui, um outro dispositivo, que eu acredito que aqui não deveria constar, que é condicionar a renovação da licença de operação à logística reversa. E explico por quê. A logística reversa, como nós vimos aqui no início, o artigo 33 impõe a obrigação de implementar a fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. É o que nós temos no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O único agente submetido à licença ambiental é fundamentalmente o fabricante. Importador não é, distribuidor não é, comerciante não é. Então, a minha preocupação é que, de responsabilidade compartilhada, transformemos esse conceito numa responsabilidade exclusiva, numa responsabilidade única, numa responsabilidade isolada, em que recai apenas sobre o fabricante, eximindo os demais agentes do setor privado empresarial do cumprimento da logística reversa. Aqui apenas um conteúdo dos temas que são abordados nessa minuta de decreto. Tem as definições, forma de implementação, operacionalização, governança, participação das cooperativas, participação dos municípios, as obrigações das partes, plano de comunicação, entre outros itens que compõem, naturalmente, o decreto objeto de consulta pública. E concluo aqui, para passar para o Paulo, o seguinte: participem, conheçam o documento. Já foram, até o momento, apresentadas 123 contribuições no âmbito da consulta pública. Ela expira no próximo dia 4, sexta-feira que vem. Então, está aqui o link, acessem, participem, contribuam. Acho que essa é a grandeza desse processo. É a publicidade, é fomentar a participação, e talvez o nosso papel aqui, talvez não certamente, meu e do Paulo, é esse, é de trazer a informação e fomentar o debate e instigar a participação de maneira em que todos possam contribuir com esse processo de consulta pública, lembrando, aberto nos termos do decreto 10.936, seguindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e que está em consulta pública a minuta do decreto para regulamentar a logística reversa de embalagem de plástico até sexta-feira da semana que vem. Então, queria aqui encerrar aqui a minha exposição e já passar direto para o Paulo, para que a gente possa aqui provocar aqui a reflexão do tema. Fiquem aqui, o pessoal que está acompanhando à vontade, para eventuais considerações aqui no chat, e que a gente faz aqui esse bate-bola, né? Vamos tentar aqui, no máximo, a minha sugestão é a gente chegar às 6h30. Paulo, a palavra é sua. Muito bom. Fabrício, obrigado, né? Você fez aí um serviço de utilidade pública, com certeza. Eu acho que isso foi extremamente importante. Eu não tinha visto ainda, né? Já tinha conversado com alguns outros escritórios, alguns outros profissionais, essa análise muito sucinta e muito objetiva. Parabéns, viu, Fabrício, para variar, sempre muito assertivo. Eu acho que, assim, vou fazer uma análise muito mais estrutural e conceitual e menos jurídicas, que você já esgotou, mas o que eu vejo de positivo? Eu acho que a colocação, né, dessa minuta é como se fosse uma provocação colocado da cadeia para se pensar o tema. Eu acho que isso foi muito positivo, né? Eu acho que esse é o tempo e essa é a forma que os setores têm, né? Essa provocação é muito positiva, né?
Então, isso fez, a gente está aí há 2 semanas com 12 associações que fazem parte da cadeia, se debruçando sobre essa minuta e trazendo, né, contribuições, pensando, acho que isso é muito positivo, essa contaminação. Tem uma coisa que ficou também, que eu vejo positiva, que assim, acho que essa colocação, ele efetivamente põe um fim a uma dúvida que se tinha de que o acordo setorial se mantinha ou não. Está muito claro, ele atesta que o acordo setorial não vai ser aceito pelo Ministério do Meio Ambiente, está claro, né? Então, isso já traz uma segurança jurídica, inclusive, para dizer, a hora que o decreto passar a funcionar, esquece o acordo setorial, o instrumento será outro. Então, acho que isso dá uma pacificada também nessas expectativas, né? Eu vejo com muito bons olhos essa questão de pensar no varejo, embora seja muito tímida, mas eu acho que trazer o varejo, né, para essa conversa, eu acho isso muito positivo. O consumidor idem, né, também de forma muito tímida, a gente não sabe nem como é que isso vai ser cobrado do consumidor, mas está lá o nome dele, eu acho que é um início, como é uma minuta, acho que a gente precisa avançar, mas está colocado, estão citados, eu acho que isso é muito importante. A questão de se trazer uma discussão de economia circular, né, que são o conteúdo reciclado, eu acho que isso é importante, né, a PNRS precisa começar a ter esse fresh, né, esse ar, né, de economia circular que a gente já vem trabalhando aí há muito tempo, né, setores e etc. e tal, então acho que isso é muito positivo, né, e quando você tem esse debate trazido, eu acho que talvez não seja um instrumento, mas eu não sou advogado, mas talvez, mas com certeza o tema a ser debatido é importante. E, por fim, eu acho muito positivo também essa questão de a inserção do reciclador nessa conversa também, que é uma coisa que não tinha, né, em nenhum momento, e eu acho que esse cara que faz o PCR e o CDF, né, e é o gerador do CDF, etc. e tal, esse cara é fundamental nesse fechamento desse ciclo, e eu acho que agora ele foi trazido a um patamar que ele merece, que é de participação efetiva como um ator fundamental. Bom, encerrado meu olhar positivo, né, meu olhar de poliana, eu vou para um olhar mais de algumas observações que a gente vem fazendo sobre. E a primeira de saída é assim, a minuta é muito baseada no modelo, né, de PEVs e pontos de consolidação, né? Então, isso ele tem o PEV, né, os estudos que a gente vem feito, enfim, o próprio estudo que é o BDI com algumas outras associações, ele é muito mais educativo do que volume, né? O plano de entrega voluntária ele tem uma função muito mais de comunicação, de educação, do que efetivamente trazer um volume para que se possa ter a logística reversa. Então, eu acho que talvez isso seja para vidro, para embalagem de fertilizante, que eu acho que né, o Impev, você vê que tem uma inspiração grande do Impev nessa minuta, né? Mas são setores completamente diferentes, né? São cadeias completamente diferentes. Esse olhar de competitividade é muito importante se trazer, né, numa avaliação da minuta do decreto, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? O EVTA, né, é isso que ele está esperando da gente, né? E né, o ponto de consolidação, não tem como a gente montar ponto de consolidação, porque isso já é feito de outras formas, né? O plástico tem um outro modelo, né? Eu acho que isso, né, isso mostra um pouco a desconexão do modelo com o que vem sendo feito e como ele é estruturado, né? Essa questão das metas, né, hoje elas são baseadas no modelos com coleta seletiva, né? Então, se a gente vai mudar do modelo de coleta seletiva para outro, as metas precisam ser repensadas, eu acho, né? Então, porque hoje a gente tem muito o número que se tem, ele é muito vinculado a um outro modelo, né? E a questão do conteúdo reciclado, né? Tem a questão da economia circular, eu acho que você trouxe um fator importante, que ele é muito individual, né, da estratégia das empresas, dos pactos que essas empresas têm assinados no mundo e nas suas matrizes, etc. e tal, mas tem a limitação e regulamentação, né? Nós estamos falando de setores que têm o bottle-to-bottle, né, de garrafas, que está tudo bem e é assim que funciona, mas você tem setores em que eu não posso utilizar conteúdo reciclado na embalagem. O setor de alimentos e alguns outros têm essa característica, né? E como é que a gente vai montar essa meta vis-à-vis a essas limitações que são muito particularizadas?
né? Não só com a estratégia da empresa, mas também com a característica do produto colocado no mercado, né? Tanto em embalagem primária como em embalagem secundária, né? Você tem várias limitações, e não só às vezes de Anvisa, mas de norma técnica. Eu vou dar um exemplo, né? A norma técnica de sacola para supermercado, por exemplo, não permite reciclado, expressão de reciclado, né? Embora ela não seja, ela é uma embalagem, né? Vamos colocar isso, secundária e tal, mas ela é só para dar o exemplo de que tem uma limitação de norma técnica, né? Nem de vigilância sanitária. A questão da regionalização, né? Eu acho que isso é importante a gente olhar com um olhar de que como é que estão estruturadas as cadeias, né, de reciclagem, né? Porque quando eu coloco uma meta para uma determinada região, eu preciso ter muito claro qual que é a estrutura, não só de vendas de embalagem, mas de recebimento dessas embalagens, de reciclador, né? E sobre depois do reciclador que transforma o resíduo em numa resina reciclada, quem que vai consumir essa resina? Que pode não estar lá naquela região. E a gente sabe que a grande concentração é sul-sudeste do transformador, né, que compra essa resina reciclada. Então, eu vou ter que ter um período de investimentos, de estruturação, às vezes não é nem reestruturação, é estruturação de uma cadeia produtiva numa região em que o consumo é feito em outra. Então, acho que isso também é importante a gente ter muito claro, e a gente vai apresentar isso, todas essas questões que eu estou levantando, a gente está formalizando, né, junto com os outros setores. A gente vem trabalhando aí já umas 2 semanas com, como eu disse, de 9 a 10 setores aí que estão interessados nesse tema, porque é importante os olhares, né, de todos os setores, né? O plástico é um mundo, né? Você tem, né, você falou vários setores de associações de usuários, e cada um tem uma particularidade. E por último, para a gente acho que abrir para ir para uma conversa, um debate, essas obrigações, né? Então, eu vejo aqui um fabricante de plástico, né? Ele tem uma obrigação de reciclar. O fabricante de plástico não recicla. Quem recicla é o reciclador, né? Então, e outra coisa, né? Você tem mais um elo nessa cadeia, porque é o que tem, que é uma característica muito particular da gente. As outras cadeias, os resíduos, né? A reciclagem é feita por quem faz a matéria-prima. Na nossa cadeia, não. Quem recicla é o reciclador. Sim, a petroquímica vem indo, né, entrando nessa seara de fazer a reciclagem, mas não é ela que recebe, né, o resíduo para voltar ao ciclo. Então, e essa identidade muito particular nos faria pensar assim, será que não seria prudente também ter o fabricante da matéria-prima, né, nessa conformação, porque é um agente importantíssimo, porque ele faz a matéria-prima virgem, mas ele está fazendo e vai continuar fazendo a matéria-prima reciclada, né? A gente vê a estratégia dos setores avançando nisso. Então, a particularidade da nossa cadeia traz alguns elementos que talvez, como por exemplo, colocar a obrigação da reciclagem do fabricante de plástico, ela não faz muito sentido, porque nem todo transformador, fabricante de plástico, né, de transformado plástico, ele é verticalizado, ou seja, ele compra o resíduo e transforma um produto. Uma boa parte não, uma boa parte compra o resíduo e transforma em resina reciclada, em PCR, né? Então, isso muda um pouco a cadeia. Então, Fabrício, queria trazer esses comentários, né, um pouco do que a gente pensou nesse olhar, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Então, acho que isso é só um início, eu acho que a gente tem essas manifestações, e eu acho que tem os outros setores, né, também se manifestando. É importante que todo mundo se manifeste, mas para a gente mostrar para o Ministério do Meio Ambiente que a gente está muito aberto a construir alguma coisa, né? Eu acho que assim, todas essas críticas que a gente está fazendo não é porque a gente não quer o decreto, muito pelo contrário, a gente quer contribuir com o decreto de forma que ele funcione, né? Um sistema funcionando, um sistema que pare de pé, que seja viável financeiramente, não só para o transformador, para o nosso cliente, para a cadeia toda, mas sobretudo para o consumidor final, né? Porque é o que você falou, são 150, né, reais por tonelada e tal, mas isso depende do modelo. Se for um modelo de PEV com consolidação, isso vai ficar uma fortuna, por exemplo. Isso não é viável para o consumidor e vai inviabilizar uma série de produtos serem comercializados. E produtos que não tem como não serem embalados em plásticos. Então, isso tem uma questão de competitividade que está, inclusive, num artigo que você citou aí.
Então, a ideia é a gente contribuir da melhor forma, que a gente consiga ter um sistema que atenda, né, que nos garante uma segurança jurídica para operar, para toda a cadeia. Eu acho que isso é fundamental. A gente vinha aí, esses 3 últimos anos, numa insegurança jurídica muito grande, com a expectativa de que efetivamente, né, a gente tenha todo mundo participando, para que a gente não tenha os escondidos e os que se movimentaram, né? E algo que consiga demonstrar para a sociedade que o setor vem trabalhando e a ideia é a gente só vai conseguir cumprir as nossas metas de circularidade com um sistema de logística reversa funcionando. É simples, isso é negócio, né? E é isso que a gente tem trabalhado. Não, acho que aqui... Não, Paulo, eu vou pegar até o seu ensejo aqui, aproveitar esse bate-papo. Acho que um ponto fundamental que você trouxe, acho que de fato é um equívoco que está ali, é mesmo porque você gera o CDF em regiões que você tem o centro reciclador. Então, alocar exclusivamente a eficácia ao CDF, na minha opinião também, aqui compartilhando contigo, é um equívoco. Porque, veja, se eu não trouxer a origem da recuperação, né, onde ele foi recuperado aquele material, que até então é o que hoje é aplicado, e a nota fiscal é uma evidência, e depois o CDF junto, quer dizer, essa integração, mas o CDF ele vai ser regionalizado, porque não é todo estado que recicla, né? Não é todo estado que tem planta recicladora. Então, como trabalhar essa convergência, né, de uma dinâmica de operação da cadeia da reciclagem? Acho que um outro ponto que você trouxe, que eu até anotei aqui, veja, Fabrício, quem fabrica embalagem é diferente do reciclador, né, de quem recicla o material. E é uma cadeia alongada, me corrija, Paulo, vocês, na cadeia do plástico, você tem vários intermediários, né, na preparação, desde a triagem, da lavagem, da separação, né, da transformação do pellet, para chegar lá na ponta, no sopro, né, do material, até virar a embalagem. E aí você me corrija, mas até onde eu entendi, né, de tudo que me falaram hoje, né, das aulas que eu tive do plástico, ele é diferente de outras cadeias, como, por exemplo, o próprio vidro, onde você tem um beneficiamento centralizado e automaticamente a transformação, né? Então, ela é mais curta a cadeia. No plástico, ela é mais longa. Acho que talvez não dê para a gente prescindir ainda neste momento, né, de trabalhar com recuperação, né, olhando a base e dialogando com a meta da reciclagem, com o índice de reciclagem, trabalhar o índice de conteúdo reciclado, eu acho que num prazo razoável, talvez de uma maneira inicialmente voluntária, conversando, dialogando com algum instrumento econômico, né, que impulsione a utilização da resina, né, trabalhando com uma isenção, seja do ICM, do IPI, em algum lugar, ter um tratamento diferenciado que catapulte o uso desse material, né? Acho que, sem dúvida alguma, pode aqui ajudar sobremaneira, e acho que você trouxe, sem dúvida alguma, pontos importantes aí. Acho que o modelo, né? Acho que, inclusive, eu particularmente vejo que o modelo do PEV ele tem um papel muito importante de comunicação e sensibilização, né? Acho que os modelos que já foram implementados, acho que há um consenso que ele é bom para informar, orientar o consumidor, mas o peso, a massa, geralmente não está ali, né, Paulo? Como você falou, é coleta seletiva, é outras frentes, são os operadores, é o meio da cadeia, todo mundo operando na recuperação. Eu vou aqui, Paulo, tem algumas perguntas, eu vou responder uma aqui, aí a gente vai pensando alto, até porque tem uma, por exemplo, a questão do grupo de acompanhamento de performance, né? Alguém pergunta, não está claro, né? Hoje o GAP, eu vou dar um exemplo do GAP de medicamentos, que eu tenho a oportunidade de acompanhar, e talvez elucide um pouco. O GAP de medicamentos hoje é formado por 17 entidades, associações do setor. Então, a Associação Brasileira do Fabricante de Medicamento, a Associação Brasileira do Varejo, a Associação Brasileira do Distribuidor, é um grupo que tem o seu regimento, se reúne regularmente e acompanha a implantação do sistema de logística reversa. Então, ele pode ou não ter a participação da entidade gestora e, na verdade, aqui, Paulo, eu queria te ouvir nesse ponto, inclusive, como é que me parece
saudável para fins de eficácia e eficiência, que tenhamos um gap em embalagens e módulos por tipo de material. Porque senão, pensando aqui de forma... Estou imaginando uma indústria de alimento que use embalagem de papel, embalagem de vidro, embalagem de plástico. Isso vira uma loucura operacionalmente para a própria gestora participar de 3, 4 grupos. Os reportes são consolidados. Queria te ouvir um pouco nessa perspectiva. Como é que você, que representa uma entidade representativa, como é que você visualiza essa questão do gap? Pô, não, Fabrício, eu acho que o que você colocou é o modelo, né? Inclusive, a gente já tinha se antecipado, a gente mais um monte de associações, de montar um GAP exatamente nessa, né, com essa ideia, né? Que você tivesse grupos temáticos, né? Grupos por materiais, mas um GAP centralizado. A ideia é essa. O que eu acho que isso eu acho que esse é o formato, mas uma coisa que me gera um pouco de dúvida ainda é essa questão da gestão do sistema, né? Porque assim, o GAP tem a função de acompanhamento, né? Ou seja, ter a régua, fazer as mensurações e fazer essa conversão para o Ministério do Meio Ambiente, mas a gestão do sistema como um todo, ou seja, onde vai se investir, né, aonde, né, quais localidades, quais são os princípios, se vai ter investimento estrutural, não vai, eu acho que isso não fica dentro do GAP, talvez seja em outro lugar, A talvez gestora, seja talvez, você não acha? Mas se tiver mais de uma gestora, né, você né, não tiver talvez um comitê orientador de investimentos para que né, se você tiver, por exemplo, 3 gestoras operando, vamos pegar a do Mãos para o Futuro e mais algumas outras que venham a operar nessa questão no plástico, que a gente, né, que tenha um órgão que... Tem a convergência, né? Exatamente, para não ter sobreposição de investimento, que os investimentos sejam complementares, né, que você tenha... Eventualmente até regionalizado ou Exatamente. buscando orientar melhor o mercado, né? Exatamente, eu acho que isso foge, acho que do GAP, né? Porque ele não pode planejar, executar e exato. avaliar, né? E isso é bem operacional, né? Exatamente. Agora, tem uma ponderação aqui, o Ajage, que é um craque, e aí seu associado, o Ajage é uma referência em reciclagem no país, reciclagem de plástico. Ele traz aqui, obrigado por acompanhar aqui, Ajage, ele traz essa nota, a Anvisa tem essa limitação, né, para fins de alimentos, para o proporcional de conteúdo reciclado, mas uma sugestão seria as empresas utilizar esse montante em outras aplicações de economia circular. E ele traz, inclusive, aqui uma nota, por exemplo, o cuidado de não limitar, porventura, não limitar, né, o tratamento, a reciclagem, que hoje se discute reciclagem química, daqui a pouco você tem a compostagem dentro desse, né, outras formas de destinação final que, porventura, poderiam ser consideradas também para fins aqui de cumprimento da logística reversa. Ele traz essa ponderação. Queria te ouvir um pouco o que você tem visto em termos de tecnologia, Paulo, dentro da cadeia do plástico. O Fabrício, a gente vem acompanhando um pouco essa discussão da reciclagem avançada, né, reciclagem química. A tecnologia está muito avançada, mas a utilização, né, ou seja, essa discussão ainda está incipiente, ou seja, está começando no Brasil e até a questão, acho que uma das questões principais nessa história, acho que talvez seja menos a tecnologia, mas também acho que o inicial qual é a utilização, qual que é a regulamentação para se utilizar esse PCR, né, ou esse tipo de resina, né? Eu acho que a reciclagem avançada ela tem aí possibilidades de complementar os índices, eu acho que ela deveria efetivamente entrar como cumprimento de meta, porque é resíduo que não foi destinado incorretamente, mas eu acho que ainda tem um caminho, né, sobretudo de regulamentações para o poder ser utilizado. Eu acho que talvez seja mais isso do que efetivamente é tecnológico, né, de inovação. Perfeito. E aqui tem mais uma ponderação da Luciana, que é uma querida também, a Luciana Figueiras, que hoje é, sem dúvida alguma, uma grande referência no setor de reciclagem no país, faz um belíssimo trabalho junto aos operadores, aqui em particular, junto à entidade Nesfa, que entendo que sim, Lu, é uma entidade representativa e, sem dúvida alguma, acredito que tem qualificação, né, para compor o GAP enquanto entidade representativa. Tem outras perguntas aqui também, mas eu queria aqui aproveitar, Paulo,
para deixar mais um tempo aqui também para te ouvir, assim, a leitura, o que particularmente aqui me preocupa é a segmentação, não sei se a segmentação por tipo de material, nós estamos preparados para essa operação, muito particularmente ciente que temos um papel dos operadores, temos um papel do operador, cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, temos um papel operadores, meio de cadeia, intermediários, papel fundamental do comércio atacadista, temos dos recicladores. A minha preocupação é mais dado, sabe? Nós estamos com elementos suficientes para chegar nessas metas, mais do que isso. Temos promovido com vigor a isonomia para que todos cumpram, que é o que inclusive, eu comento, né? Fabrício, eu não tenho visto, sim, mas veja, se ficar em cima dos mesmos, nós não vamos ver mesmo. Se sempre os mesmos cumprirem, pode dar essa sensação de que não está encorpando o sistema. Agora, eu acredito que é exemplo do que foi feito com lâmpadas, eu acho que o sistema de controle à importação deve ser aperfeiçoado. Acho que produto comercializado em embalagem entrou no mercado nacional, você está em algum sistema de logística? Sim ou não? Se não, adere. Se sim, o produto entra. Para a gente começar minimamente, subir um pouco a qualidade da regulação, né? E não deixar, não penalizar quem cumpre. Que, na minha opinião, o acordo setorial ele foi um grande avanço. Pode ter as suas críticas, o que é natural, mas ele inaugura a regulação da logística reversa de embalagens, que a própria lei não impõe, ele prevê a possibilidade de estender, e o setor vai lá e se organiza para implementar, o que particularmente... E, de certa forma, eu acho que o aperfeiçoamento ele tem que partir com o que está sendo operado hoje. Como nós falamos aqui, o que a mão está fazendo, o Viracer, a Pragma, o Rever, o Prolata, a Pollen, quer dizer, entre outras boas empresas que estão operando nesse segmento, o que vocês estão fazendo? Como é que está essa operação? Qual o dado consolidado de vocês? O que já funciona hoje? Eu acho que é o que pode nos ajudar até para fins de instrução desse processo. E o que me preocupa, Paulo, é o setor não estar preparado para essa contribuição tempestiva. Então, acho que te ouvir também traz essa mensagem de estamos trabalhando, Fabrício, estamos em cima, porque eu vi muito movimento de pedido de prazo, sendo que, particularmente, o pedido de prazo pode não ser concedido, porque os 30 dias está aí, é o que está na norma. E não deveria ser trabalhado com base na prorrogação, na minha opinião. Tem que trabalhar no horizonte previsto. Então, queria aqui te ouvir mais um pouco das suas perspectivas, dos próximos passos, como você tem visto, para a gente caminhar aqui para o encerramento. Muito bom. Não, Fabrício, eu gosto muito, acho que a gente até já participou de um evento que eu trouxe esse exemplo. Eu gosto muito de brincar de Lego, né? Ou seja, acho que não tem que inventar, né? Acho que o consultor gosta muito de inventar coisa, mas eu acho que a gente tem que usar um pouco do que já está sendo feito e trazer todo mundo para brincar junto. Eu acho que o esforço e a energia é agregar o que se tem, né, de uma forma inteligente, sem sobreposição, para que a gente consiga cumprir uma meta. É isso que a gente vem fazendo, né? Nessas últimas 3 semanas, a gente já vinha essa conversa também, que existem muitas experiências, tem gente nesse mercado, você trouxe aí o exemplo, há muito tempo com sucesso, né, com um índice de reciclagem de retorno muito grande. Eu acho que essas pessoas, né, essas associações, essas empresas, elas têm muito a contribuir e é com elas que a gente vem trabalhando, porque é importante a gente, nesse início, tá com quem já faz. Eu acho que a gente tem pouco tempo. Paralelamente a isso, né, a gente já vinha com essa expectativa que isso aconteceria, né, e é por isso que a gente trouxe, inclusive na discussão que a gente vem fazendo agora, a gente se inspirou muito naquele modelo de gestão de resíduos sólidos urbanos que a gente fez no projeto com a BDX, inclusive participou como especialista, porque ali ele dá algumas inspirações para complementar esse trabalho que essas empresas já vêm fazendo. E um outro projeto, que é o que a gente vem trabalhando, que a gente vai colocar, inclusive, à disposição, que é o sistema de monitoramento do resíduo, né, de forma que a gente possa comprovar, né, que esse resíduo voltou para a cadeia, o CDF, né, tudo isso seja gerado. Ou seja,
as empresas, né, os sistemas já têm o black box, mas a gente complementa o black box, ou seja, o match do black box é o sistema que a gente está terminando, em janeiro vai estar aí, então ele está dentro, inclusive, do prazo que a gente tem aí, então acho que eu não vou dizer que a gente possa ter em 180 dias um sistema totalmente lindo, bacana, do jeito que a gente gostaria, mas eu acho que a gente tem capacidade e vem trabalhando para tal com todas as associações da cadeia, e tem muita gente boa fazendo muita coisa. Agora, como é que a gente traz quem não está? Aí é uma questão né, que envolve Ministério Público, envolve uma série de outras questões, né? E como você disse, eu acho que talvez alguma coisa de mercado, como, por exemplo, desoneração tributária vinculadas às metas, eu acho que isso possa ser uma cenoura interessante para as empresas, de forma que, ó, se você tem, né, um fast track no licenciamento, um fast track né, no financiamento, eu acho que existem políticas públicas para incentivar, não necessariamente precisa ser uma política pública voltada para a desoneração, mas uma política pública de incentivo, eu acho que isso pode ajudar a trazer mais gente, eu acho que essa é a nossa... E na ponta da cadeia, o grande usuário, o cara que, né, acho que o irmão mais velho sempre é o cara que dá o exemplo, né? Então, as grandes empresas que têm suas metas, eu acho que elas puxam a cadeia, eu acho não, tenho certeza, e elas são o sinalizador para dizer, ó, é aqui, e quem fizer isso está dentro da nossa regra de ESG, ou está dentro da nossa regra jurídica, e quem não está não vai nos fornecer, porque não faz sentido, não tem. Então, acho que tem também um pouco de responsabilidade de cada um, né? Então, eu acho que é isso que a gente poderia trazer aí para contribuir. Sem dúvida, não, e veja, acho que em termos conclusivos, Paulo, acho que o próximo passo, inclusive, que é o que a gente tem sido aqui provocado, partindo já dessa experiência do eletroeletrônico, do medicamentos, entre outros, pneus e tal, é ajudar nessa arquitetura da governança, né? Olha, nós vamos ter aqui, vai ter o GAP, vai ter a entidade gestora, você vai ter o manual operacional, você vai ter aqui... exemplo, inclusive, eu fiz bem de forma simplória, mas que acabou replicando, eu fiz um desenho para fins do certificado de crédito de reciclagem, botando os agentes. Eu acho que estamos na linha de trabalhar para essa arquitetura, para entender quem vai fazer o quê, para não ter sobreposição, para ter legitimidade. Participe quem tem a legitimidade, as entidades gestoras, as entidades representativas, o GAP, o verificador independente, onde está o Ministério, onde está o reporte aos estados, a tecnologia, como você falou, eu tenho Black Box, aí eu vou ter o MTR, eu vou ter a plataforma setorial para integração. Então, todo esse arcabouço, né, de fazer a arquitetura, visualizar essa arquitetura do reporte da gestão da operação, né, e do reporte operacional e também, naturalmente, do fluxo de financiamento, né, de onde vão os recursos, de onde vem, para onde entra, o que estimula, o que... E acho que a preocupação geral, que acho que de quem está fazendo, é essa. Veja, eu já estou fazendo. Eu vou sair de 22 para 30, eu sei o desafio, para fins de recuperação, reciclagem. Agora, conteúdo reciclado, extremamente desafiador. Segundo, trazer mais gente. Vamos trazer mais empresas, vamos trazer mais setores, vamos trazer o varejo, né? Os importadores. Felizmente, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar com vários importadores grandes e, assim, o pessoal preocupado, aderindo. Mas, veja, ainda é um pequeno universo. Nós precisamos de mais musculatura, mais recurso. Eu acho que a gente consegue, né, encorpar ainda mais a solução em território nacional. Queria passar para as suas considerações finais, depois eu concluo aqui, a gente vai encaminhando, aproveitando para reiterar aqui os agradecimentos. Ficou um papel importante aqui, o Francisco compartilhando. Fabrício, algo que me chamou a atenção foi, finalmente, atribuições de comerciantes, né? Finalmente, os comerciantes de produtos embalados também participando, aderentes desse processo. Paula, contigo aí para as suas considerações. Bom, vamos lá, obrigado. Já de saída, né? Eu acho que foi uma grande oportunidade a gente pensar junto, e as contribuições de amigos e demais que estão aí com a gente. Eu acho que não existe o ótimo, né, o Fabrício? A gente poderia estar fazendo isso de outra forma, né? Uma conversa, uma construção junto com o Ministério do Meio Ambiente, toda a cadeia, fazendo de uma outra forma menos
corrida, mas eu acho que assim foi a forma encontrada pela instituição. A gente tem que se adaptar, a gente sabe, e todo mundo sabe que não vai ser o modelo que a gente pensava, mas eu acho que a gente consegue botar ele de pé. É importante a gente ter em mente que o que foi colocado pelo governo federal é uma minuta que dá para a gente trabalhar, eu acho que a gente tem essa obrigação, quem está aqui se interessa pelo tema e foi provocado, né, por essa discussão, que se manifeste, eu acho que isso é de extrema importância, e eu acho que com esses elementos, né, acho que o Ministério do Meio Ambiente talvez tenha essa sensibilidade de entender que existe uma miríade de modelos e que, assim, que em algum momento ele vai precisar chamar para conversar e pensar. Eu acho que é essa a nossa função, como de trazer, aplicar e apresentar, né, o que a gente pensa e o que a gente consegue contribuir, seja de forma sistematizada ou de forma individual, para trazer que um problema não tem uma solução simples, não é um decreto dessa forma que vai resolver do jeito que está. Eu acho que o resultado disso aí vai ser uma discussão de aproximações sucessivas, né? A gente vê aí o Vidro que vem fazendo isso, ainda não está pronto, mas eu acho que esse é só o primeiro passo, a gente responde à provocação muito positiva do Ministério do Meio Ambiente e vai construindo um diálogo para tentar ter um material aí, um decreto mais positivo, que pare de pé, que seja possível de se cumprir. Acho que a gente sou muito positivo nesse olhar. E acho que nesse sentido vale também aqui um cumprimento público também, acho que o esforço aqui do secretário, do André França, acho que a despeito dos pontos aqui de aperfeiçoamento que são naturais, e o processo de consulta pública é exatamente para isso, mas o mérito da construção, da oitiva, da provocação, eu acho que, como você falou, o Vidro, acho que hoje caminha para uma organização provocado pela minuta colocada em consulta pública. Eu acho que o Vidro aprofunda o debate, a operação, a discussão a partir daquela minuta. Isso talvez possa acontecer agora com plástico, né? E também uma reflexão setorial, que eu acho que o vidro tem uma realidade, talvez papel e papelão outra, o plástico, como é que trabalha isso, como é que as entidades gestoras preparam, como as empresas estão observando. E lembrando que, veja, não tem outra saída, né, Paulo? O tema será regulado, não só no país, mas internacionalmente. Esse tema vem com força. Lamentavelmente, nós temos normas municipais completamente que destoam da realidade e é um perigo que a gente tem que estar aí vigilante para evitar normas aí que não observem a regulação federal. Mas, sem dúvida alguma, acho que fica aqui o cumprimento não só ao secretário André, a sua gestão, mas aqui a gestão de vocês na Biplast, na contribuição, em proporcionar também essa construção que vem sendo conduzida com os usuários. Para mim, um grande orgulho tê-lo aqui, né, dentro desse nosso bate-papo. Sem dúvida alguma, o pessoal que nos acompanha, que conhece muitos craques aqui do setor. Nós tivemos a Jage aqui, que é um querido e dispensa apresentações, vários sistemas de logística reversa aqui também acompanhando, profissionais de gabarito no tema, que conhecem com profundidade, e, sem dúvida alguma, a gente vai aperfeiçoando. Acho que a mensagem é: leiam e participem, contribuam. O processo público, democrático, participativo, só que tem um prazo. É sexta-feira que vem. Então, acho que fica... Lembrando que semana que vem tem um feriado no meio, dia 2. Então, quer dizer, curtíssimo para que todos aí possam se envolver e participar. Então, fica aqui o meu agradecimento. Obrigado, Paulo. Obrigado a cada um de vocês que estão acompanhando. Ótima quinta-feira, sexta, fim de semana e pau na máquina. Se cuidem, um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.